estamos aqui para apresentar a live, em que vamos apresentar algumas perguntas dos torcedores para os nossos dirigentes do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellintani e Vitor Ferraz. Muito prazer, eu estou fazendo essa abertura. Quero notar o grupo da Convergência Tricolor por ter conseguido realizar esse encontro. E, em nome de todos os torcedores, eu quero saudá-los, saudar o público também, e apresentar o formato da nossa live, como ela vai ser. Ela está separada em 3 blocos. Vamos começar falando sobre o núcleo de ações afirmativas. Depois será o bloco de finanças e gestão. E, por fim, futebol. Devemos informar também que os nossos convergentes estão de olho nas perguntas que serão feitas no YouTube e no Facebook. Então, podem acompanhar que até o final as perguntas que forem selecionadas serão apresentadas aqui na live a serem respondidas por eles. Então, para começar, falando sobre o bloco que me é muito caro e que eu tenho certeza que abraça um público imenso do nosso clube, da nossa torcida. Por favor. Boa noite, Guilherme Vitor. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Nação Tricolor. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me lembrava hoje, Guilherme Vitor, daquela reunião lá no Fazendão que tivemos há um bom tempo, né? Um bom tempo já. Aquela reunião que deu start no núcleo de ações afirmativas, não é? Participamos daquela reunião. Eu e Leonardo Dantas, que é um colega conselheiro da Convergência Tricolor também, estava conosco naquela reunião. Foi uma reunião que aconteceu ao meio-dia e me chamou a atenção o fato de que a gente não tinha nem cafezinho na reunião, viu, Guilherme? O que quer dizer que a gente foi muito bem recebido, é verdade. O que quer dizer que para fazer o clube quase dobrar o orçamento, Guilherme, em tão pouco tempo, é preciso muita competência para cortar gastos também, né? É claro que não foi só o cafezinho que a gestão sua e de Vitor cortou, evidentemente, cortou muita coisa, mas é de ações afirmativas que eu quero falar, da fundação do Núcleo. A gente apoiou desde o início, a Convergência Tricolor apoiou as ações do Núcleo desde o início, ações fundamentais aí, capitaneadas por Thiago César e Nelson Barros, né, que levaram a marca do Bahia para lugares que a marca do Bahia não seria levada, a gente sabe, sem essas ações, não é? Inclusive com muita repercussão internacional. Tá? E essas ações fizeram muita gente abrir os olhos para o fato, para causas muito fundamentais, né? Para causas sociais muito relevantes. Então, Guilherme Vitor, o que queremos propor para vocês hoje é que a gente firme o compromisso, tá? Se vocês estiverem dispostos, evidentemente, a firmar o compromisso aqui conosco de tornar o núcleo de ações afirmativas um órgão permanente do clube, algo que doravante independerá de qual gestão estará à frente do clube. O núcleo, então, continuando o seu trabalho, que é um trabalho que julgamos ser um trabalho fundamental. E aí, eu queria também, para concluir, que vocês falassem também a respeito de como vocês enxergam, de como vocês veem, tá, a partir de dentro da gestão do clube, de como vocês veem a mudança do significado da marca do Bahia, da repercussão da marca a partir das ações do núcleo de ações afirmativas. Você está no mudo, Guilherme. Eu vou começar. Bom, Wagner, obrigado aí pela sua pergunta. Mais uma vez, uma honra enorme participar aqui da live com todos os membros, integrantes, simpatizantes da Convergência Tricolor. Muito boa caminhada nessa reta final de campanha a todos vocês. A gente deseja um Conselho Deliberativo muito forte, com a presença muito grande da Convergência Tricolor. E aqui você lembrou de talvez um dos primeiros contatos nossos naquele começo de gestão, em que tinha cafezinho, mas meio-dia não é hora de tomar cafezinho, né, Wagner? Por isso que a gente não ofereceu naquela hora. Você toma cafezinho até umas 10, 11 da manhã ou depois do almoço, né? Então a gente ali tirou o cafezinho, porque era justamente meio-dia. É que eu tomo café o dia todo. Tá bom. Então vamos aqui. Só um disfarce que eu estou fazendo para mostrar um pouco o que era aquele controle de custos ali no começo da gestão. A gente continua sempre, mas lógico que não é um cafezinho que vai desequilibrar
lembrar nada, mas a política de controle de custo é muito importante, né? Você sabe disso. Então, assim, para nós é muito legal assim lembrar aquele primeiro momento, né? Aqueles primeiros contatos de formação do núcleo de ações afirmativas, como vocês participaram intensamente desde aquele começo e continuam participando até hoje, né, Wagner? Eu acho que o núcleo de ações afirmativas conseguiu mostrar exatamente o propósito dele, que era uma construção coletiva, né? A gente jamais se trancou em 2, 3 pessoas. A parte do clube, lógico, a gente tem que ressaltar sempre a importância presente, a importância muito grande de Nelson Barros, de Thiago César, que coordenou muito bem esse trabalho e continua nos ajudando até hoje. Mas vocês, naquele momento ali, conseguiram acender uma chama que foi muito importante para a consolidação do que hoje é o nosso núcleo de ações afirmativas, né? Eu acho que isso projetou muito o Bahia, projetou nacionalmente, internacionalmente, trouxe o Bahia para o centro de uma discussão de dentro do futebol, em que o futebol se negava a enfrentar problemas e mazelas sociais. Vamos lembrar aqui que em 2018, no Dia do Orgulho LGBT, apenas 2 clubes se manifestaram, apenas 3 clubes se manifestaram em 2018 no Dia do Orgulho LGBT, e em 2020 apenas 3 clubes não se manifestaram. Então isso mostra uma inversão muito grande de como o futebol viu o enfrentamento de problemas sociais, de lacunas que nosso país vive, mas em especial a nossa cidade e o nosso estado vivem. Então a gente está aqui, é uma demonstração clara de 3 pessoas que estão hoje dentro da organização do clube, da coordenação do clube, do comando do clube, e entre nós não tem nenhum negro. Então, entre nós, Ludmila entrou aí representando o público feminino que a Convergência tanto defende também e quer ampliar a base feminina no Conselho Deliberativo, mas a gente sabe que mesmo com o trabalho que está sendo feito, ainda é muito pouco. Então, essa própria mesa aqui é uma demonstração de que nós precisamos enfrentar muitos desafios que vêm pela frente e de como o núcleo de ações afirmativas será importante nesse novo modelo, nessa nova gestão, se a gente for reconduzido ao cargo, né? Eu de presidente, Vitor de vice-presidente. Então, para nós, mais do que uma repercussão nacional e internacional, foi importante a repercussão dentro da cidade de Salvador e dentro do estado da Bahia, porque a gente resolveu falar para os nossos sócios e para os nossos torcedores, negros, mulheres, LGBT, pessoas que não tinham espaço dentro do estádio, que continuam com espaço muito reduzido, mas que a gente aos poucos vai enfrentando esse problema, porque se a gente ainda não conseguiu solucioná-lo, e essa solução é um problema geracional, a gente pelo menos se dispôs a enfrentá-lo. E eu acho que a Convergência Tricolor e o trabalho que a gente veio fazendo nesses últimos 3 anos foi fundamental para isso. E aí sim, já respondendo o seu questionamento, sim, o nosso compromisso favorável a que o núcleo de ações afirmativas vire uma política institucional do clube, vire um órgão permanente, né, uma estrutura permanente dentro do clube, justamente para que a gente consiga ampliar cada vez mais esse trabalho que a gente já avançou tanto nos últimos 3 anos. Maravilha, Guilherme. A gente fica muito contente com isso, viu? Muito contente, muito satisfeito com esse compromisso de vocês. Acho que Ludmila está com problemas técnicos aí. A internet dela está falhando. Então, a gente vai continuar agora com uma outra questão que também sobre ações afirmativas, que vai ser feita por Luciano Nascimento, que é candidato ao Conselho Deliberativo pela chapa Convergência Tricolor 131. Boa noite, Guilherme, Vitor, convergentes e a imensa torcida do Bahia que nos acompanha nessa noite ao vivo. Acho que você começou bem, Wagner, colocando sobre o nascimento da Convergência, né, e deixando claro que a gente está na gênese, né, do nascimento do núcleo de ações afirmativas, e até um dos fatos que tem agregado muita gente boa ao nosso grupo, é uma das bandeiras que a gente mais defende. O Guilherme, ele já começou até a minha pergunta no sentido do que o Guilherme falou, mas aí eu vou complementar, porque eu quero também obter mais uma vertente sobre as ações afirmativas, né? Foi muito bem colocado por ele que as ações, elas nasceram com o objetivo principalmente social e humanitário, né? De trazer uma repercussão positiva na sociedade e buscar melhorias, inclusive nesse processo de inclusão da torcida. E aí a gente, decorrente disso, teve uma repercussão muito positiva para a imagem do Bahia, tanto nacional quanto internacionalmente, né? O Bahia chegou até o The Guardian. Então, isso trouxe um ganho de imagem para o Bahia. A minha pergunta agora é no sentido de, embora não seja o fato preponderante, que é a questão financeira,
Mas eu queria saber se é possível, Guilherme e Vitor, mensurar o impacto financeiro das ações afirmativas para o Bahia. Porque a gente tem muitos críticos às ações afirmativas, e eu acredito que demonstrando, embora não seja o fato principal que se busca, mas que também temos algum retorno financeiro para o clube, isso também sensibiliza uma parte da torcida que não engaja nas ações afirmativas pelo seu fator principal. Então, essa é a minha pergunta, por favor. Vitor, eu vou responder mais essa e depois você responde a próxima, pode ser? Beleza. Bom, Luciano, boa pergunta essa sua. Eu vou falar assim de forma muito assim, tranquila. Eu acho que isso é um tema, como você já falou, secundário, mas eu acrescentaria que, na minha opinião, além de secundário, é pouco relevante. Nós não podemos fazer ou deixar de fazer nada no âmbito das ações afirmativas e do postura que o clube tem tido em relação às causas sociais a partir da variável financeira. Ela não é relevante para nossas ações e, apesar, já respondendo a sua pergunta, apesar de sim, ela já nos ajudar a monetizar alguns produtos, por exemplo, a quantidade de vendas da camisa do SUS, com a marca do SUS à frente, apesar do que nós destinamos todo o recurso de royalty da camisa para o próprio SUS, mas a gente viu ali um potencial econômico muito grande, um potencial de arrecadação muito grande, mas isso é absolutamente desconsiderado no nosso projeto do Núcleo de Ações Afirmativas. Não tem ganho maior do que o ganho de poder falar com o nosso torcedor e representá-lo numa causa que ele sente na pele, na forma, no jeito, na cultura, no dia a dia dele. Então, quando a gente faz uma campanha como a do reconhecimento de paternidade e consegue promover mais de 100 reconhecimentos de paternidade a partir da iniciativa do clube, não tem nada que pague isso. Não tem nenhum dinheiro, e eu não estou discordando do que você está dizendo, eu sei que você também concorda com isso pela forma como você falou, eu estou presumindo que você concorde, assim, não tem faturamento de camisa e não tem posicionamento de marca nacional que compense ou que se iguale ao fato da gente ajudar mais de 100 torcedores nossos, ou até torcedores de rivais, a reconhecerem, terem sua paternidade reconhecida a partir da iniciativa do clube. Isso é, de fato, um clube social. Isso é, de fato, um clube que vai além das 4 linhas e diz assim, futebol não é só restrito às 4 linhas. E para nós, portanto, apesar de já ser possível, sim, mensurar retorno de marca, retorno financeiro, inclusive, a partir do posicionamento que o Bahia atingiu nacionalmente e internacionalmente, seja de forma direta, com a venda de camisas ligadas ao núcleo de ações afirmativas, seja de forma indireta, tornando o Bahia cada vez mais um segundo time de muitos torcedores do Brasil, mas de forma direta ou indireta, nenhuma arrecadação e nenhum posicionamento de marca vai ser mais relevante do que a capacidade que a gente tem de dialogar e de transformar a realidade da nossa cidade e do nosso estado. Então, eu estou muito tranquilo com isso, apesar de ver com admiração o fomento de produto e posicionamento de marca do Bahia decorrente do núcleo de ações afirmativas. Para nós, isso é absolutamente irrelevante e fica em segundo plano. Temos outros produtos que a gente pode fomentar, temos outras formas de ganhar dinheiro. O núcleo de ações afirmativas tem um objetivo muito claro, que é dialogar com aqueles que são sócios do clube ou que são torcedores do clube, ou até que torcem para outros clubes, mas que precisavam se sentir representados por um time de futebol. E aqui estamos nós, o Esporte Clube Bahia. E complementando, Luciano, já aproveitando para dar boa noite a você, a Wagner, e cumprimentar todos os amigos ligados aí na Convergência, complementando o que o Guilherme falou, eu acho que se nós fizéssemos as ações do núcleo visando a arrecadação, ganhos financeiros, as coisas não sairiam da forma tão autêntica e tão natural como ocorre, né? Se há algum tipo de ganho direto ou indireto, ganho financeiro direto ou indireto para a instituição por conta das ações do núcleo afirmativa, isso é uma mera consequência do que fazemos assim com muita verdade, com uma crença muito grande de que é o certo, de que um clube como o Esporte Clube Bahia, que alcança a sociedade de maneira tão abrangente, deve sim se posicionar e enfrentar temas que são caros à nossa sociedade
e que, através desse canhão de comunicação que a gente tem, a gente pode ajudar a levar às pessoas o debate desses temas assim tão relevantes. Então, o ganho financeiro, de fato, acaba sendo uma coisa, uma consequência, mas que, em momento algum, foi o centro da nossa decisão para adotar, para fazer as nossas ações afirmativas. Ok, eu gostei muito do posicionamento de vocês, Guilherme e Vitor, a respeito da minha pergunta. Isso deixa muito evidente, né, qual é o espírito do Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia, né? Até aproveito aqui em nome da Convergência para parabenizar a gestão por ter abraçado essa causa e fico feliz em ver, né, o posicionamento que fica muito claro para a torcida do que se trata, né? Não é negócio, é social, é humanitário. Parabéns. Obrigado. Um abraço a você. Valeu, Luciano. A gente vai dar prosseguimento, então, Guilherme e Vitor, agora com perguntas do torcedor, tá? A gente recebeu várias perguntas para vocês, e aí a gente naturalmente teve que selecionar perguntas. Tem apenas aqui, da seleção que a gente fez, apenas uma pergunta, a gente selecionou uma pergunta sobre ações afirmativas, não é? A pergunta é de Ícaro Jorge, na verdade, uma pergunta em forma de proposta, e aí gostaríamos de ouvi-los a respeito disso. Ele diz o seguinte, ele disse que poderia ser criada alguma forma de divulgar ainda mais a marca do Esquadrão com camisas de combate ao racismo, à homofobia, por exemplo, tá? Dentre outros temas importantes, né, de causas sociais relevantes. E aí ele pergunta a respeito da viabilidade disso, tá? Vai lá, Vitão, essa. Você pode repetir, Wagner, que falhou aqui? Eu posso responder, então, e você responde a próxima. Na verdade, beleza. Esse uso, essa conexão do núcleo de ações afirmativas com camisas e produtos já existe na nossa loja, né? A gente já tem a coleção do Clube Bahia Clube do Povo, que foi lançada com muito sucesso na sua primeira versão e já está na segunda versão. Muitos de vocês já conhecem várias camisas e podem ser lá na loja Esquadrão, na nossa loja online, tem várias camisas da coleção Bahia Clube do Povo que justamente já retratam e já estão por aí espalhadas pela cidade e pelo Brasil inteiro, justamente retratando essas mensagens que a gente transmite nas nossas ações afirmativas, né? Naturalmente, se tem torcedor que não conhece ainda, significa que a gente precisa divulgar mais e até ainda mais crescer a coleção, né? Então, vamos partir para esse caminho aí de divulgar cada vez mais essa coleção. Valeu, Guilherme. A gente vai passar agora, então, para o outro bloco, hein? O outro bloco que vai ser conduzido por Vicente Piton. Eu chamo Vicente Piton, então, e me despeço de vocês, tá? E continuo por aqui acompanhando a live. Um grande abraço. Boa noite, Vitor. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Nação Tricolor. Boa noite, Vicente. Bom, a gente vai falar agora sobre um tema que a gestão só colecionou notícias boas, né, nos últimos 3 anos, até o advento da pandemia, né, que acabou atrapalhando todo mundo. A gente pode lembrar aqui do estabelecimento da marca própria, da ampliação do número de sócios, né, as receitas que dobraram nesse período. E aí veio a pandemia, né, e trouxe essa série de dificuldades aí financeiras que todos os clubes, não só a Bahia, mas todos os clubes estão passando. Então vamos começar as perguntas com a pergunta da Cleide. Ela vai entrar aí para fazer a pergunta. Vamos lá, Cleide. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Cleide. Boa noite. Então, a gente sabe que a gestão de vocês acabou empreendendo uma reforma muito grande na estrutura interna do clube, né? Onde houve ali mudanças nos cargos, que não apenas agilizou, facilitou, mas também reduziu os custos. Houve instituição de diretores e algumas pessoas acabaram assumindo cargos que tinham projetos específicos e alguns projetos tomaram corpo, né? Como o plano de sócios, a marca própria do clube. Entretanto, a gente teve a pandemia que acabou dificultando o prosseguimento, eu acredito, de alguns projetos, né? Porque a gente queria saber, por exemplo, como é que vocês estão pensando daqui para frente. A gente sabe que houve um impacto financeiro enorme com essa pandemia, mas a gente teve que também contratar jogadores nesse período, que acabou também mexendo no orçamento, mas o que a gestão pensa para os próximos 3 anos? Qual é a programação estruturada para tal?
Excelente sua pergunta, Cleide. Mais uma vez, boa noite, você, a Vicente, um abraço. De fato, o advento da pandemia traz para a gente um desafio muito grande, que é como adequar o orçamento do nosso clube a essa realidade diante da frustração de receita que aconteceu, que vem acontecendo no ano 2020. Bahia tem receitas, como principais fontes de receita, seu plano de sócios e arrecadação de bilheteria, que tiveram uma frustração muito grande por conta da impossibilidade da presença do público no estádio, embora a gente tenha conseguido adotar medidas para diminuir o impacto, principalmente em relação à perda de sócios. Ainda assim, considerando a projeção de crescimento que a gente tinha, a gente tem um impacto muito grande, e isso vai fazer com que a gente precise adotar medidas muito severas e rigorosas para que nos próximos 3 anos o clube possa manter o equilíbrio das suas contas, né? Caso os sócios do clube entendam pela continuidade do projeto de Guilherme Belintani e Vitor Ferraz, um dos pontos principais do nosso plano de gestão é justamente como manter o clube, né, nesse caminho de equilíbrio, de austeridade e de boa gestão, apesar dos efeitos da pandemia. E a própria pandemia nos dá a oportunidade de compreender o clube, de fazer o clube de uma maneira diferente, com diminuição das nossas despesas. A gente já consegue vislumbrar um clube funcionando em sua plenitude, com gastos menores, em decorrência da diminuição de pessoal, da presença de pessoas, de funcionários do clube no dia a dia na instituição. O trabalho remoto já se mostrou absolutamente factível, e o clube consegue funcionar hoje com a estrutura de pessoal dentro da nossa sede administrativa, muito menor do que a gente tinha o hábito de fazer. Então, são lições importantes que a gente precisa compreender para adequar o clube a essa nova realidade e conseguir superar esse desafio que é o clube pós-pandemia. Então, de fato, uma das nossas principais propostas, uma das principais plataformas de trabalho para que a gente possa dar sequência a esse trabalho de reestruturação que o Bahia vem passando. Eu acredito que confia muito no trabalho de vocês, sem dúvidas, e hoje, observando o clube, eu tive muito medo, né, de como a gente viveria durante a pandemia, e agradeço muito o empenho de vocês para que a gente continue com o Bahia nos trilhos e cada vez triunfando mais. Valeu, Cleide. Obrigado. Cleide. Obrigado, Cleide. Valeu. Obrigadão pela participação. Agora a gente vai falar sobre um tema que também é muito caro ao grupo, né, que é a questão da compliance. Vou chamar o nosso querido companheiro de conselho e convergente, Edu, para fazer a pergunta. Vai lá, Edu. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Vitor. Se meu áudio estiver falhando, vocês podem avisar. Veja só, em janeiro de 2019, a Convergência Tricolor apresentou uma proposta formal de implantação de compliance, de uma política de compliance dentro do clube, certo? A gente sabe que o mundo do futebol, ele envolve muitas cifras, muitos interesses, né, dentro das organizações, e isso implica algumas consequências legais, né, de outras ordens também, certo? Então, além disso, empresas e patrocinadores cada vez mais exigem que as organizações com as quais elas terão algum tipo de relacionamento, algum tipo de relação ou de investimento, que tenham uma política de compliance implantada dentro da sua estrutura. Então, eu pergunto, vocês pretendem efetivamente implementar, né, uma política de compliance dentro do clube nesses próximos 3 anos? Presidente, quer ir ou quer que eu vá por aqui? Vai lá, Vitão, vai lá. Beleza, Eduardo. Uma excelente pergunta. Primeiro, de fato, aqui reconhecer que a Convergência Tricolor foi o primeiro grupo que formalmente nos trouxe uma proposta, uma proposição de que o Bahia adote e implemente um sistema formal de compliance. A gente sabe que o clube vem evoluindo em práticas de governança, de transparência, mas, de fato, ainda não há uma formalização de um sistema de compliance. E, a partir dessa provocação trazida pela Convergência Tricolor e seus conselheiros, nós começamos a estudar o tema internamente, avaliar essa possibilidade. Tínhamos algumas avaliações já bem avançadas até a chegada da pandemia,
e, de fato, esse momento da pandemia acabou nos atrapalhando e interrompendo que a gente desse continuidade aos estudos para a implementação de um sistema formal de compliance. Mas, sim, respondendo a sua pergunta, está dentro da nossa ideia para o próximo triênio a implementação, a formalização de um sistema de compliance. A gente entende que é um passo necessário, que o clube já tem hoje a maturidade para que possa, sim, efetivar um sistema formal de compliance. É uma consequência natural de todo o trabalho de organização que vem sendo feito no Bahia desde a democratização, e a gente entende, sim, que hoje é algo bem factível e pretendemos dar continuidade a esses estudos para que a gente possa, no próximo triênio, caso eleitos, implementar esse sistema formal. Obrigado, Vitor. Assim, a gente espera realmente, né? Seria coerente até com a gestão de vocês, que se preocupa em colocar o clube na vanguarda das mudanças, né? E o compliance é uma mudança que já está caminhando, né? A gente entende que o clube... A cultura do compliance, ela é importante para que haja segurança nos processos internos do clube, independente das pessoas que estejam à frente da gestão. Então, a gente tem que plantar essas sementes para que o clube tenha uma estrutura que dê a segurança aos seus associados de que todos os procedimentos são seguidos de maneira absolutamente correta e transmita aí para o Conselho Fiscal, para o Conselho Deliberativo, dê a eles ferramentas para que possam fazer o seu trabalho de fiscalização e acompanhamento de maneira bastante segura. Ok. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Realmente, assim, o tema do compliance é absolutamente fundamental na agenda de hoje, né? Seja de clubes de futebol, de entidade de administração do esporte. A gente teve um fato paradigmático que aconteceu em 2015 com o FIFA Gate, e desde então, todos os players, né, os relacionados ao futebol, a aplicação dessas normas de compliance, e isso envolve investidores, tanto nacionais quanto internacionais. A gente entende que seria e será, né, um passo absolutamente importante no clube, né? A gente recebeu várias perguntas de sócio aqui, selecionamos algumas. O Rafael Paiva está perguntando sobre a questão do fazendão, né? Como é que está o processo de venda do fazendão, se esses recursos realmente serão importantes nesse momento aí de dificuldade financeira. Fala aí, Guilherme. Bom, é uma boa pergunta, Rafael, e aí transmitida por Vicente Piton. A gente tem no nosso foco a venda do fazendão, né? Já manifestamos sobre isso no Conselho Deliberativo, estamos esperando passar a eleição, porque a gente acha que é um momento em que esse tema deve ser deixado de lado um pouco, né? Porque até naturalmente não sabemos se estaremos no clube a partir do final desse ano. Se a gente tiver nosso mandato renovado, o nosso desejo, o nosso foco é efetivar a venda do fazendão, alocando o recurso no pagamento da dívida trabalhista. Por que a dívida trabalhista? Porque é a dívida que tem maior custo de juros. É a dívida que custa praticamente R$200 mil por mês ao Bahia, apenas para administrar os juros dessa dívida. Então, isso é muito significativo. A gente entende que a gente deve trabalhar no próximo triênio com a redução dessa dívida, se possível até liquidar essa dívida, e aí a venda do fazendão vai ser importante nesse aspecto, porque a gente, além de pagar o principal, a gente precisa pagar mensalmente mais de R$200 mil de juros. A dívida trabalhista é a dívida mais cara do que todas as outras. Portanto, o nosso objetivo, sim, é passar da eleição, se a gente for reconduzido, se a gente for reeleito, já ter uma solução, e eu diria que eu estou muito otimista, ela está muito perto de acontecer, para já termos uma solução logo após a eleição com a venda do fazendão. Legal. É importante também a gente lembrar que tanto o Conselho Deliberativo quanto a Assembleia Geral já deram indicativos favoráveis, né, a essa operação de venda. Isso. Aí Piton, eu queria abrir um parêntese aqui na nossa conversa para justamente falar da importância do Conselho Deliberativo, né? A gente está numa eleição que é pela diretoria executiva, que tem 2 candidatos, e também uma eleição para o Conselho Deliberativo, que tem 7 chapas, né? Ou tem 10 chapas, melhor dizendo. Uma dessas 10 chapas, que é a Convergência Tricolor, para nós, a representação de vocês dentro do Conselho Deliberativo, e a gente conversou, né, no nosso pacto eleitoral, digamos assim,
dentro do que a gente propõe, do que vocês propõem para o clube, uma das coisas que a gente entendeu é que o apoio de vocês a esse processo de venda do Fazendão para pagamento de dívida, principalmente, né? Lógico que é uma discussão que a gente vai poder ampliar após as eleições, mas vai ser fundamental. E aí o sócio e a sócia que está acompanhando aqui nossa live fala assim, por que é tão importante essa eleição do Conselho Deliberativo? Eu só me lembro da eleição de presidente. Eleição do Conselho Deliberativo, eu voto em quem mesmo? E aí a gente pode dizer, votando, por exemplo, na chapa, na Convergência, a gente já conversou sobre a venda do Fazendão e já conversamos sobre diversos outros temas, e tendo um Conselho Deliberativo importante e com a presença, por exemplo, forte da Convergência Tricolor, a gente terá como qualificar muito mais a nossa gestão. A gente terá como ter decisões vindas do Conselho Deliberativo que sejam mais alinhadas com o que a gente pensa. Isso não significa, e você sabe disso, e todos da Convergência sabem disso, que a gente precisa de um Conselho Deliberativo que simplesmente bata palma para as coisas que a gente propõe. De jeito nenhum. O diálogo, a construção coletiva, o respeito que a gente teve pelo Conselho Deliberativo nos últimos 3 anos foi fundamental para que cada um conseguisse compreender o seu papel nessa história. Mas é muito importante, gente, é muito importante que a gente tenha um Conselho Deliberativo que fiscalize, que cobre, que atue de forma rígida em relação à diretoria, mas que também apoie os seus principais projetos. Que essa é a forma que a gente tem do clube deslanchar e do clube produzir coisas importantes. Por isso, meu agradecimento à Convergência Tricolor e o meu pedido a todos que estão assistindo que votem 31, não estou me despedindo ainda, né? Tem muito mais tempo ainda para a gente discutir aqui, mas que votem 31 e vote no 131 também para o Conselho Deliberativo. Por quê? Porque a gente tem muito projeto que vai precisar da ajuda e do apoio do Conselho Deliberativo. Maravilha, Guilherme. Assim, a gente não só fica envaidecido com suas palavras, como eu quero aqui, em nome da Convergência Tricolor, fazer um depoimento público de como tanto você quanto o Vitor, né, sempre foram duas pessoas que estiveram a todo momento abertos para o diálogo, um diálogo institucional, né, dentro não só com os conselheiros, mas com cada grupo político que hoje faz a política do Bahia. Vocês sempre mantiveram esse diálogo, qualquer tipo de proposta ou iniciativa, sempre houve, né, essa troca de ideias. Tanto a sua presença quanto a de Vitor foram absolutamente marcantes e significativas, né, em todos esses 3 anos, né, dessa gestão no Conselho Deliberativo. Eu quero aqui fazer esse testemunho e dizer que a Convergência Tricolor estará pronta para manter esse diálogo aí ativo com vocês. Eu tenho mais uma última pergunta aqui, que chegou, da Patrícia Moura. Assim, até uma informação para checar com vocês. Ela pergunta por que o time continua a se concentrar em hotéis, mesmo quando joga em Salvador. É verdade isso? Ou não, a hotelaria do CT não está pronta ainda? Como é? Bom, Vicente, vamos entrar no tema futebol, então, não sei se isso é logística ou futebol, mas é uma verdade parcial, digamos assim, né? A gente tem mantido a concentração em hotéis quando o jogo principalmente quando o jogo é em dia de semana e o deslocamento faz com que o engarrafamento, o trânsito, faz com que a gente precise sair muito cedo da cidade tricolor para ir para o jogo. Mas hoje, por exemplo, o time está concentrado já na cidade tricolor. O último jogo contra o São Paulo, como foi num sábado, também a gente concentrou na cidade tricolor. Então a gente está variando um pouco por uma questão de logística mesmo, né? Então a gente tem concentração em hotel quando o deslocamento pode prejudicar. Às vezes a gente sair da cidade tricolor com 3h30 antes do jogo, por exemplo, 3 horas antes do jogo, desconcentra muito o elenco, a gente perde concentração para a partida, tem a possibilidade de atrasar para o jogo. Então, alguns jogos a gente prefere segurar. O jogo da próxima quarta, por exemplo, que é um jogo numa quarta-feira, às 19h15, nós vamos concentrar em hotel, justamente pela questão do deslocamento em hora de maior trânsito. Legal. Legal, ótimo esclarecimento. Queria agradecer demais você e Vitor aí por terem respondido as perguntas. Agora vamos falar de bola na rede, né, de futebol. Vou literalmente passar a bola agora aqui para o meu companheiro Luciano, que vai tocar essa bolinha agora. Boa noite às torcedoras e torcedores do Bahia que estão acompanhando a gente aqui nessa live hoje. Boa noite, Guilherme e Vitor Ferraz. Boa noite, Luciano, o famoso Luciano Jornal. Não, famoso não. É interessante ficar no meu colo para tratar desse ponto que é o mais sensível. Sensível, mas também não é para ser intocável, né? Que é o futebol. No final das contas, a gente trabalha para caramba, quer dizer, vocês trabalham para caramba, a gente também, né, que faz parte de chapa,
para institucionalizar o NAA, os cuidados que tem que ter com compliance, com a gestão financeira, e no final de tudo, ainda o torcedor pergunta, beleza, mas e a bola na rede? Né? E dentro de campo? E os pontos? E a classificação? E, então, assim, desde o ano passado, quando a gente viu aquela gangorra de emoções lá no primeiro turno, que a gente foi para o céu, e depois no segundo turno com uma campanha abaixo do que a gente esperava, e a gente viveu essa emoção tradicional que é do torcedor tricolor, que é de ficar o melhor time do mundo e o pior time do mundo. Mas a gente veio aqui para discutir um pouco do futebol, e discutir um pouco de futebol para saber o que é que tem sido feito, e entender, até pelas últimas entrevistas que vocês deram em todos os outros sites, outros portais, de reconhecer algumas coisas que podem ser melhoradas na condução do futebol dentro do clube, né? Inclusive, lá em agosto ainda, a própria Convergência, de forma prudente, até sugestionou algumas coisas, né, como a formação de quadros próprios no clube, a descentralização das decisões. Então, a gente vai começar a discutir isso basicamente agora. É um prazer estar falando com vocês e é um prazer também ter essa oportunidade de mostrar para as torcedoras e torcedores que estão acompanhando a gente aqui pelo YouTube. A primeira pergunta, quem vai fazer agora aqui é um colega da gente de chapa, o Ibsen vai fazer a primeira pergunta e eu gostaria de saber a resposta de vocês. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os tricolores aí, amigos e convergentes que nos acompanham. Mais uma vez, uma honra aí falar com vocês e eu gosto sempre de começar parabenizando pelo trabalho que foi feito, né? Vocês sabem que a Convergência apoia, como você falou, mas tem muito para dar, tem muito para agregar, né? E juntamente nós sabemos os pontos de melhoria, os pontos que precisam ser revistos. Eu sei que o torcedor ele tem a passionalidade e não vai ter a maturidade que a gente espera, né? Então ele quer aquela cobrança imediata, mas a Convergência, eu acredito muito nesse triênio, né? Eu acho que a gente evoluiu e no próximo triênio vai evoluir ainda mais. E aí eu vou trazer para você uma pergunta importante, porque uma das bandeiras da nossa chapa a gente sabe que o Bahia tem expertise na área de comunicação, na área de gestão, e são pessoas daqui da terra, são pessoas que dão show nessas áreas. Então, uma das bandeiras da Convergência Tricolor é justamente a formação de quadros no departamento de futebol, né? Que é o calo, que a torcida cobra bastante, é esse departamento de futebol. E eu tenho escutado sempre nas entrevistas vocês falando sobre essa questão da descentralização do departamento de futebol. Então, minha pergunta era relacionada assim, como que essa descentralização poderia favorecer essa bandeira da Convergência, que eu acho que vai engrandecer o nosso departamento de futebol, que é essa formação de quadro, que a gente também tem essa expertise no departamento de futebol, como a gente tem em outras áreas, né? E aí, parabéns, obrigado por essa oportunidade, e é uma honra estar falando com vocês aí. Bom, Ibsen, obrigado aí pelas palavras, pela oportunidade também daqui de debatermos, né? Eu diria que eu acho um tema relevante, né? Essa coisa de formação de quadros da Bahia para trabalhar no futebol do Bahia. Apesar do que eu entendo também que esse não é o ponto central de curto prazo, digamos assim, né? Eu acho que quando a gente fala em formação de quadros, e quando vocês propõem isso, vocês naturalmente já colocam isso como um processo de médio e longo prazo, né? Eu acho que isso a gente vai concordar. Mas para que a gente atinja médio e longo prazo, a gente tem que começar de algum jeito no curto prazo. Então, eu diria que numa restauração que nós vamos fazer, naturalmente vão surgir espaços inicialmente muito focados, por exemplo, no departamento de análise de desempenho. Uma das propostas que nós temos é alocar 1% do orçamento do clube no próximo triênio como investimento no departamento de análise de desempenho do nosso DAD. Quer dizer, qual é a nossa lógica? Se a gente não consegue ser o clube mais rico do mundo, se a gente não consegue ser o clube mais poderoso do mundo, se a gente não consegue ter o maior dinheiro do mundo para comprar jogadores, a gente tem condição, se não de igualar, mas de chegar próximo ao investimento que os maiores clubes do mundo fazem nos seus departamentos de análise de desempenho. Ou seja, se o Barcelona, eu vou dar números só hipotéticos, simplificativos, ele gasta R$1 bilhão por ano investindo em atletas, e gasta 5 milhões de reais por ano investindo na análise de desempenho, a gente não tem condição de chegar perto de 1 bilhão de reais por ano em atletas.
mas a gente tem condição de chegar perto dos 5 milhões de reais por ano em análise de desempenho. Ou seja, a gente não pode ser próximo do Barcelona em investimento de jogador, mas a gente pode ser próximo do Barcelona, do Real Madrid ou de outros clubes, pelo menos de clubes médios da Europa, no departamento de scout, de análise de desempenho, de uso de dados. Esse é o primeiro passo que nós vamos dar no próximo triênio, quando a gente escolhe investir 1% do orçamento do clube no departamento de análise de desempenho. É pegar o que nós já temos hoje, que é bom, e ampliar. Ampliar com novos quadros, inclusive da Bahia, ampliar com usos de sistemas de scout, de análise de desempenho, que vários outros clubes do mundo fazem, e olhar pela Europa, principalmente, como é que os clubes médios da Europa, e aí já não mais tendo como referência os grandes, mas como é que os clubes médios que conseguem elevar o nível de competitividade, como é que eles estão fazendo na análise de desempenho. Dando como exemplo o Sevilha, que já há muitos anos é um exemplo na Europa de compra de jogador barato e venda de jogador caro. Isso é um exemplo de como você encurtar caminho e conseguir reduzir a distância para os grandes times. Então, o nosso departamento de análise de desempenho pode ser, sim, um início de uma escola de formação de quadros para trabalhar no próprio clube e também no estado da Bahia como um todo, né? Usando aqui como referência o que os gaúchos fizeram com as comissões técnicas. Né? Por muito tempo, e ainda segue assim, grande parte dos treinadores do Brasil se formaram no Rio Grande do Sul. Por fruto de um trabalho e de cultura local, de dar espaço para jovens treinadores, para os times do interior, principalmente, darem espaço para jovens treinadores gaúchos. Então, essa característica que o Rio Grande do Sul assumiu, nenhum outro estado brasileiro assumiu na formação de comissão técnica. A gente pode, sim, criar uma nova escola, criar uma nova cultura a partir da Bahia, de quadros que possam fortalecer a nossa comissão técnica lá na frente, fortalecer o nosso análise de desempenho e uma série de outras coisas. Agora, como você já sabe, é o que eu estou aqui colocando, isso requer tempo. Agora podemos sim assumir o compromisso de já começar isso no próximo mandato. E complementando, Ibsen, e lhe mandando aqui um abraço, nós temos dentro da nossa estrutura do futebol do Bahia, seja no futebol profissional, seja na divisão de base, profissionais da terra, que vem desenvolvendo trabalhos muito interessantes, que vem tendo a oportunidade de crescer dentro da nossa estrutura e que podem, com o decorrer do tempo, ir alcançando cargos de maior relevância nessa estrutura do futebol. Como o Guilherme falou, isso demanda algum tempo, né? A gente vem estruturando tanto a base quanto o futebol profissional, também em relação às pessoas que compõem os departamentos e dando a essas pessoas a oportunidade de avançarem internamente na nossa estrutura. Então, eu acredito que sim, é possível que a gente desenvolva e prepare pessoas para gradativamente alcançarem cargos importantes de liderança dentro de um departamento de futebol, e isso será uma questão apenas de tempo. Acontecerá naturalmente. Ok, eu agradeço aí ao esclarecimento aí. Queria agradecer o apoio dos amigos aí que maciçamente estão assistindo aí, acompanhando a live, pedir esse voto no 131 aí, que a Convergência tem muito para contribuir, Belitani sabe disso, Vitor também. Tem uns que já estão definindo o voto na Convergência, mas alguns que estão assistindo aí para decidir o voto no Conselho. Eu tenho certeza que depois dessa live vai ter seu voto decidido, né, na Convergência Tricolor 131 e no Belitani aí no 31. Na última reunião eu já tinha pedido esse voto aí de Belitani e de Vitor no 131 na Convergência, mas agradecer mesmo esse apoio e falar para as pessoas que estão assistindo que a gente tem muito para contribuir nesse novo triênio, com Belitani e Vitor Ferraz. A gente tem muitas propostas, Belitani sabe disso, é um grupo diferenciado, é um grupo que tem propostas para todos os departamentos, e inclusive no futebol, que a torcida está ávida aí. Então, assim, acredite na Convergência, acredite no 131, acredite na gestão de Belitani e Vitor Ferraz, porque eu acredito piamente que a gente vai, cada ano, a gente vai deixar um legado legal aí, e o Conselho tem que, como você falou, Belitani, a gente não vai aplaudir tudo. Você sabe que a Convergência também tem propostas, tem críticas, tem pontos de melhoria, a gente não vai aplaudir tudo, mas obrigado aí, um abraço forte aí, vamos caminhar junto aí. 131 e 31 aí. Um abraço. Valeu, obrigado, um abração a você. Valeu, Ibsen. Dando sequência aí, só para não perder o fio, antes de passar para a segunda pessoa que vai fazer a pergunta, uma deixa que o Belitani falou, a questão do DAD, né, que ele falou que é 1% do orçamento do próximo triênio.
dar uma oportunidade para esclarecer as torcedoras e torcedoras que estão assistindo. É o seguinte, a gente sabe que 1% vai ser um aporte financeiro massa para o Departamento de Análise de Desempenho, que vai resultar num aporte tecnológico, com a aquisição de softwares, outras coisas mais, e até de número de pessoas para poder fazer scout, essas coisas mais. Mas, só para não perder esse fio, tem como você explicar como é que é a importância, a relevância, a preponderância que o DAD tem na hora de chancelar a contratação de um jogador? Ou seja, qual é o ciclo que o DAD vai ter? Porque ele vai dizer assim, pô, esse aqui vem, mas aí qual o caminho que ele passa e, além do 5%, que tipo de respaldo o DAD vai ter no próximo crime? E isso que você falou do Sevilha, mais do que comprar e vender jogador barato, o Sevilha é o rei da Europa League, que é a sul-americana deles. Então, exatamente. Sul-americana, Europa League, fica mais ou menos nisso aí. Beleza. Chegaremos lá. Bom, para eu falar um pouco o papel do DAD, eu tenho que dizer um pouco como é o sistema de decisão de contratação no Bahia, né? A gente tem basicamente 4 pilares, que estão o Departamento de Análise de Desempenho, a Diretoria de Futebol, a Comissão Técnica do clube e a diretoria. Portanto, nenhuma decisão é tomada sem passar por esses 4. Não quer dizer que os quatro concordem. Às vezes a gente tem divergência, né? Mas basicamente a análise de desempenho... Peraí, rapidinho, filho. Só fala mais baixo um pouquinho. Obrigado. Desculpa, gente. Então, assim, a análise de desempenho, ela é o centro analítico e de dados. Ele talvez seja, talvez não, com certeza dos 4 pilares o que mais analisa com profundidade, sabe, minutagem do jogador, dados estatísticos, dados de 1 contra 1, dados de cruzamento, dados de passes certos, passes errados, quantos jogos ficou de fora, histórico de lesões, enfim, é como se fosse um grande raio-x do jogador. Por outro lado, a diretoria de futebol provoca o DAD com nomes e é provocada pelo DAD com nomes. É como se fosse uma grande transferência de informações permanentes entre diretoria de futebol e DAD. Esses são os 2 setores que se comunicam num ponto de partida, digamos assim, das contratações. Ou o DAD fomenta a diretoria de futebol, ou a diretoria de futebol fomenta o DAD, e dali sai algum nível de conclusão, digamos assim, que vale a pena seguir adiante. Uma série de outras análises sequer saem dessa dupla, digamos assim. Quando essa dupla conclui alguma coisa positiva, ou quando um dos 2 tem muita convicção, mesmo que o outro não tenha, às vezes, por exemplo, o diretor de futebol tem muita convicção e o DAD não tem tanta. Mas ainda assim a gente já tira dali para uma discussão posterior que inclui o treinador e a diretoria. O treinador e a comissão técnica para entender o seguinte: como eu analiso esse jogador que vocês 2 analisaram, DAD e diretoria de futebol, e mesmo que eu ache ele bom jogador, será que ele se encaixa no meu esquema tático? Porque às vezes eu estou precisando de um centroavante mais móvel e vocês me trouxeram um bom centroavante, mas um centroavante mais parado, por exemplo. Ou às vezes vocês me trouxeram um ponta e eu não vou jogar com ponta em 2021, por exemplo. Eu vou jogar com 2 atacantes. Vou jogar num 4-4-2 e não quero ponta. Os pontas que eu já tenho para mudar jogo, eventualmente, eu não preciso de nenhum novo. Então, vocês me trouxeram um bom jogador, mas não funciona no meu esquema tático. Portanto, a terceira figura dessa história, que é o treinador e o seu departamento, né, a sua comissão técnica, entra no nível posterior. E depois disso tudo, mas a gente, na verdade, já vai acompanhando, desde que sai ali do DAD com a diretoria de futebol, a gente já vai acompanhando. Nós, eu e Vitor, que temos principalmente uma análise financeira e uma análise de perfil também. Não é? É uma análise comercial, digamos assim, não somente financeira, mas de tempo de contrato e uma série de outras coisas, mas também uma análise de perfil do jogador. Será que o jogador, eventualmente, né, eu estou dando só um exemplo, ele não é jovem demais para o dinheiro que está se pedindo por ele? Será que ele não jogou pouco em Série A? E o contrato está muito longo, por exemplo? O contrato pedido está muito longo, enfim, uma série de decisões que não são apenas comerciais, é uma mistura do comercial com elemento técnico do jogador, financeiro, idade e uma série de outras coisas. Nenhum jogador no Bahia é contratado sem minimamente ter passado por esse processo. Tá bom. Pra deixar mais claro para a gente. Ô, Luciano, só então uma provocação aqui antes de você passar. E aí as pessoas perguntam assim, mas se passa por isso tudo, por que erra tanto, né? Primeiro, erra tanto porque as pessoas lembram mais dos erros do que dos acertos.
Então é muito mais comum lembrar do jogador que joga mal do que do jogador que joga bem. Esse sistema foi o sistema que contratou jogadores que não renderam e que a torcida se revolta, xinga e acha a gente o pior contratador do mundo. Mas esse sistema foi o sistema que contratou Gilberto, Gregory, Arthurzinho, Zé Rafael, e uma série de Ronaldo, que Fecim, diversos jogadores com mais ou menos relevância no time hoje, mas que Flávio, né? E que performam bem, né? Então, assim, é necessário acertar, mas às vezes a gente erra. E só para dar um exemplo, trazendo aqui o time mais poderoso do Brasil nesse momento, que é o Flamengo tem 16 pessoas no scout, 16 pessoas. Então, ele tem 4 vezes o número de pessoas que nós temos no departamento de análise de desempenho do time principal. E o Flamengo teve uma contratação importante de treinador, que talvez tenha passado por um processo longuíssimo de análise, que foi o Domenech. O Flamengo identificou isso depois de muito estudo, e qual foi o resultado? Deu errado. Então, assim, futebol tem dessas circunstâncias. A gente tem que entender. Verdade. E trabalhar para melhorar, né? É o que todo mundo espera mesmo. Vou passar então para a segunda pergunta de um componente da chapa, que é Thiago Almeida. Também vai fazer uma pergunta relacionada ao tema futebol. Chegue mais, Thiago. Boa noite, Vitor, Guilherme, Luciano, toda a torcida tricolor. Assim, ainda no tema futebol, eu queria virar um pouco a chavinha, falar sobre futebol feminino, porque é um projeto relativamente recente do clube e que a gente observa que vem dando bastante resultado dentro de campo e que está aumentando bastante o engajamento, o interesse da torcida. A gente percebe principalmente pelas redes sociais, a torcida está acompanhando mesmo jogos, comentando. Então, assim, além disso, a gente está hoje apenas 2 jogos no sonhado acesso para a primeira divisão. Então, diante desse cenário de crescimento do futebol feminino do Bahia, minha pergunta é basicamente qual o projeto de vocês para a sequência desse futebol feminino, porque a gente sabe que muitos clubes entraram nessa só pela exigência, né, do Profut, que exigiu que os clubes tivessem futebol feminino. Então a gente quer saber qual o papel teria o futebol feminino na sequência do projeto para vocês, se vocês veem como um projeto estável mesmo e crescente no nosso clube. Excelente, Thiago, excelente pergunta. Você nos dá a oportunidade de falar de um projeto que a gente gosta muito, que a gente tem um carinho muito grande, que é o futebol feminino. Hoje mesmo eu tive reunião com nosso treinador Igor Morena, nosso preparador físico Ítalo Trinchão, para já tratar de algumas estratégias aí para essas 2 partidas decisivas que nós teremos. Aproveito aqui para anunciar que estamos aguardando só a confirmação da CBF para transferir a partida contra o Fortaleza, a partida de volta, né, desse duelo decisivo para a Arena Fonte Nova. Só aguardamos aí a CBF bater o martelo. Mas o futebol feminino... Ô, Vitão, já informalmente já teve a confirmação hoje, viu? Já recebi da transferência de domingo para sexta-feira, né? E agora está na transferência da Fonte Nova, que também eles já anunciaram hoje que é ok, mas deve ser na sexta-feira mesmo, né? Isso, sexta-feira na Fonte Nova. Maravilha, exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, de fato, a gente tem projetos para o futebol feminino para que a gente continue avançando e consiga estruturar melhor a categoria. Um dos projetos relevantes é a construção do alojamento do futebol feminino, uma estrutura própria, voltada para as necessidades das meninas dentro do Centro de Treinamento Evaristo de Macedo. É um compromisso nosso. A gente entende isso como, do ponto de vista estrutural, algo de grande relevância e que, caso eleitos, nós vamos trabalhar para que nos próximos 3 anos a gente consiga entregar essa estrutura para as meninas, para elas terem um maior conforto, uma melhor condição de trabalho dentro do nosso CT, porque elas já fazem parte, a equipe feminina já faz parte da nossa realidade, tem que ser fortalecida. Outra questão bem relevante que a gente pretende levar à frente é a profissionalização da categoria. As atletas hoje têm contrato amador com o clube e a gente pretende torná-las profissional dentro de um projeto de estruturação. Como eu falei, nós iniciamos o projeto do futebol feminino através de uma parceria com a equipe do Lusaka. Conseguimos entender o seu funcionamento, adiantar um pouco esse projeto e internalizar essa estrutura do futebol feminino, e vislumbramos aí num futuro próximo
a profissionalização das atletas para que elas possam ter uma condição melhor de trabalho juntamente com a sua estrutura própria dentro do nosso centro de treinamento. Então, são 2 projetos que estão inseridos aí no contexto do que a gente pensa para o próximo triênio e que a gente espera poder ter a oportunidade de realizar. Valeu, Vitor. Eu agradeço e fico feliz porque essa é mais uma das bandeiras, né, da Convergência Tricolor. A gente realmente é bem interessado no futebol feminino e ficamos felizes com essa resposta de que o projeto vai prosseguir e a tendência é crescer, inclusive. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago. Como está acontecendo nos demais blocos, a última pergunta é sempre a pergunta do torcedor. Acho que não é muita novidade, mas futebol foi onde tivemos mais perguntas aqui, e até pelo tempo que a gente está um pouco estourado, a gente vai tentar fazer uma pergunta do torcedor aqui e transferir essa responsabilidade da gente. Teve muita gente que perguntou, deixa eu ver aqui, Lucas Virgens, Ventura Lima, Daniel Pedro, Fernando Suzá, Rafael Paiva. Eu vou pegar aqui a pergunta de Rafael Paiva, que ele pergunta sobre a criação de polos no Nordeste, né? Que na última eleição existia a ideia de criar polos do Norte e Nordeste para captar talentos da base, e como é que vocês avaliam isso? Se deu certo, se não deu certo, e qual é a ideia para melhorar a captação desses jovens atletas no interior do estado da Bahia, e no Nordeste, né, até, porque sempre que a gente vê assim, um cara estourando na Europa, o cara, jogou no tal time aqui do interior, jogou em tal time do interior aqui, de outro estado do Nordeste, o que é que tem sido feito para poder implantar de fato e evoluir nessa questão da captação de talentos no interior? Bom, Luciano, obrigado aí, agradeço ao torcedor por nós, eu vou tentar ser objetivo já aí que estamos atingindo a primeira hora da live. Esse foi um dos temas que a gente propôs em 2017, na eleição passada, e que a gente mudou de estratégia ao longo da gestão, né? Não tem problema nenhum dizer que a gente não cumpriu, mas não cumpriu não foi por incompetência, incapacidade, não cumpriu porque a gente entendeu que a gente teria melhor resultado em um modelo diferente. Em um modelo talvez olhando mais para perto de Salvador, implementando núcleos de iniciação e parcerias com clubes, inclusive do Nordeste, mas não necessariamente do Nordeste inteiro. Eu dou como exemplo Confiança e Jacuipense, foram 2 clubes que a gente estabeleceu parceria, que nós temos, fruto desse modelo da Rede Nordeste. Acontece que é um modelo que foi ficando muito caro, muito custoso para o clube. Essas parcerias terminam custando muito mensalmente e a gente preferiu ampliar o número de observadores em vez de investir nas parcerias. Ou seja, a gente entendeu que com a ampliação do número de observadores, ampliando, por exemplo, essas células de captação, a gente conseguiria ter mais sucesso e com menos investimento do que nas parcerias com os clubes no Nordeste. Então a gente reviu o processo e adequou isso a uma realidade que a gente não conhecia e que a gente terminou aprendendo, né? Então, de certa forma, isso foi um ajuste da gestão em relação ao que a gente tinha proposto. Mas para o próximo triênio, temos, além da proposta de dobrar o número de células de captação de 10 para 20, 10 é o número atual que a gente tem de células. Quando a gente fala células de captação, a gente fala desde os clubes parceiros até os próprios observadores que a gente tem contratados pelo Brasil inteiro. A gente tem 10 células de captação e a gente vai passar para 20 células de captação ao longo do próximo triênio. E, além disso, aprofundar e intensificar muito o projeto do núcleo de iniciação. Salvador vai ser tomado por um projeto de um núcleo absolutamente arrojado de iniciação, que são de sub-13, sub-11 e sub-9, em parceria com escolas, com comunidades, com ONGs, com projetos comunitários. Enfim, nós vamos fazer da cidade, no primeiro momento, e depois região metropolitana, um grande centro de identificação de jovens talentos, sub-13, sub-11 e sub-9. Vai ser uma transformação significativa que vamos promover na próxima gestão. Você mencionou aí o pessoal do Confiança, nossos parceiros. Eu queria mandar um abraço especial, rapaz, ao pessoal do Confiança. 3 abraços para o pessoal do Confiança. Entendedores entenderão aí. Vou me despedir, então, começar aqui a me despedir. Se antes, deixar de agradecer aqui quero agradecer a Guilherme e a Vitor pela presença. A gente tem acompanhado aí o pessoal todo mundo que está envolvido, eu falo como torcedor e sócio mesmo, nessa reta final aí de campanha de eleições, fazer parte da Convergência, mas não só quem faz parte da Convergência, né, mas assim, todas as pessoas estão assim, muito atentas e a gente até fica contente porque a gente está passando por um momento que é de, mais uma vez, a consagração da democracia do nosso clube. Eu, particularmente, fico muito feliz de saber que hoje faço parte de uma chapa, eu posso concorrer a uma chapa do Conselho, quando há algum tempo atrás
nem isso eu poderia, ou até opinar. Mas, assim, eu, em nome da Convergência, e todos os integrantes da chapa, e até de todas as torcedoras e torcedores que acompanharam a gente aqui no YouTube, queria agradecer demais a presença de vocês. Sei que vocês estão se desdobrando aí em várias solicitações de entrevistas e até o trabalho normal do clube. Queria agradecer aqui a presença de vocês enormemente. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu espero que a gente tenha conduzido aqui da melhor forma para poder alimentar aqui, sanar a curiosidade das pessoas, né? E fortalecer a imagem da nossa chapa, da Convergência Tricolor, né? Que, como a gente falou aqui, a gente colocou em 3 tópicos, assim, que a gente considera muito importantes, que é o núcleo de ações afirmativas, que é a institucionalização dele, a questão do compliance, que vai ajudar o nosso clube a ser sustentável no longo prazo. A gente está vendo exemplos aí de clubes que estão ruindo, e a gente está num processo de reconstrução que a gente espera que seja sólido e contínuo. E o futebol, que é a bola na rede. A gente pode tratar desses 3 temas aqui. Então, vou deixar agora aqui para o Vitor e Guilherme, que eles façam as considerações finais e se despeçam das nossas torcedoras e nossos torcedores aqui na live da Convergência. Meu muito obrigado. Valeu, Luciano, obrigado a você. Você que é uma referência aí do bom uso das redes sociais, é um cara que tem uma... Rapidinho aqui, só para... É o seguinte, queria falar para as pessoas que estão assistindo a nossa live que ela não se encerra com a saída de Guilherme e Vitor, tá? A gente vai continuar aqui numa resenha, então as pessoas que estão participando podem mandar mais perguntas, se quiserem conhecer melhor a chapa, os seus integrantes, qualquer dúvida que a gente está aqui à disposição para tirar, tá bom? Então, assim, eles vão sair, mas outras pessoas também muito importantes vão ficar aqui para quem quiser aprender mais um pouquinho sobre a nossa chapa. A gente conta com o voto de vocês, tá bom? Até mais aí. Desculpa aí, Vitor, pode continuar, por favor. Não, beleza. Falava aqui de você ser uma pessoa que faz um bom uso responsável de redes sociais, e assim como você, tem tantas outras pessoas que têm trabalho, serviços prestados ao nosso clube, tem uma dedicação muito grande. Eu não vou citar nomes aqui, porque seria injusto, mas tem figuras assim, muito, muito queridas aí na Convergência Tricolor. Então, aqueles que nos assistem, tenham certeza que votando aí 131, votando Convergência Tricolor, vocês vão estar dando um voto em um grupo responsável, um grupo muito dedicado e que faz um trabalho muito sério para o bem do Esporte Clube Bahia. Então, agradecer a oportunidade, deixar aqui o nosso abraço e vamos juntos aí para o dia 12 para que Guilherme Belintani, Vitor Ferraz e Convergência tenham um grande resultado nessa eleição. Valeu, Luciano, valeu a todos aí do Convergência Tricolor, um abraço forte. A Convergência estará com a gente, eu tenho certeza, e nós estaremos com a Convergência no próximo mandato. Dia 12. Faz o seu cadastro, vota online, se não conseguir, dá uma passadinha na Fonte Nova, sem aglomeração. Quem é do interior, quem mora fora de Salvador, fora da Bahia, fora do Brasil, também faz o seu cadastro, é importante demais para o processo democrático, eleição online dessa vez, muito importante, a confiança de vocês no processo democrático do clube, e também, se for possível, se achar que nos últimos 3 anos nós honramos bem o nome desse clube, votar 31, Guilherme Belintani e Vitor Ferraz, e votar 131 Convergência Tricolor. Obrigado a todos, boa noite, bora Bahia e bora Convergência. Valeu, Guilherme, valeu, Vitor, o pessoal que está aqui ainda com a gente no YouTube acompanhando a live. Eu vou chamar mais pessoas aqui para compor aqui o vídeo comigo, e aí a gente pode continuar na resenha sobre o que foi falado aqui, e vocês podem apontar sugestões, a gente pode discutir, porque todas as ideias agora apontadas nesse momento pré-eleição e da construção da chapa, todas são válidas. A gente espera contar muito com vocês. Vou chamar Marcelo Mendes, nosso colega da composição de chapa também, chamar Vicente Piton, que participou aqui também agora há pouco, e Thiago Almeida, para a gente fazer esse bate-papo aqui, a análise com especialistas depois dessa live aqui. Bom, quer saber... O Marcelo não falou ainda, os outros dois já participaram, falaram de Marcelo. Marcelo, o que você achou? Qual foi a que a gente tem para apresentar, além do proposto aqui na live? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Vicente. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu anotei algumas coisas aqui bem interessantes, né, dessa reunião virtual com o Guilherme e Vitor. E eu queria só destacar para começar o debate, né? Eu acho que houve um compromisso muito relevante na questão do núcleo de ações afirmativas, ao meu ver.
a primeira vez que eu vejo eles falando que num eventual segundo triênio, na segunda gestão, há um compromisso de tornar essa política institucional de forma permanente no clube, né, que siga estudando, como o Guilherme bem falou, que siga estudando, debatendo formas de integrar essa diversidade da torcida do Bahia, que é um tema caro para o nosso grupo. Então, Convergência, inclusive, tem conselheiros, né, tem integrantes que estiveram na fundação do Núcleo de Ações Afirmativas, e é um tema, como eu disse, muito importante, uma pauta importante para a gente. Então, esse compromisso é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo ponto é o compromisso também de implementar a política de compliance no clube. A Convergência Tricolor, em janeiro de 2019, sugeriu ao clube, né, o que é a política de compliance? Só rapidamente um parêntese. Na verdade, é um conjunto de normas e procedimentos, né, que trazem mais transparência e mais integridade, todos os gestão, não só de gestão, como do Conselho Deliberativo. Então, relações com fornecedores, relação com empresários, relação com empresas. E o que isso traz de bom para o clube? É importante a gente falar isso. O que o compliance traz de importante para o clube? Bom, empresas eventuais patrocinadores, o marketing hoje de grandes empresas, todos, eles consultam justamente saber se a empresa tem, se a empresa, entre aspas, o Bahia é uma associação, mas a gente pode pensar do ponto de vista do business na questão de um mercado realmente que movimenta milhões de reais. Então, a empresa, antes de patrocinar o Bahia, vai saber se tem um departamento que cuida desse tipo de situações, que não há conflito de interesse do presidente, do vice-presidente, do subpresidente, do conselho deliberativo, dos conselheiros. Então, a gente acha que isso fortalece muito o Bahia nessa reconstrução do clube, né? Então, é mais um compromisso que eu gostaria de destacar, porque, de fato, é um tema também que a Convergência, lá em janeiro, protocolou no Conselho, e eles fazem esse compromisso hoje aqui, de que tem essa intenção de fazer a implementação do compliance. Um terceiro ponto, e aí último já para passar para vocês, foi a questão realmente da reformulação do departamento de futebol, né, que para a gente ficou claro agora qual é a intenção. A Convergência também, desde agosto, ali, quando a gente perdeu a Copa, a Copa Nordeste, a gente teve diversos encontros virtuais com a diretoria executiva da pandemia, mas a gente já sinalizava ali que a gente precisava pensar uma reformulação do setor. E você falou na questão da formação de quadros, como é que funciona isso? A gente acha que, na verdade, a gente tem que ficar menos dependente de profissionais de outros estados, do centro, sul. A gente tem que formar nossos profissionais, assim como a gente fez na comunicação, no marketing. A gente acha que o Bahia precisa ter uma equipe permanente. Cláudio Prates, hoje, por exemplo, só para citar um exemplo, ele é da equipe permanente do Bahia. Olha a importância de Cláudio Prates no processo agora na Sul-Americana e também nos últimos jogos do Brasileiro com a questão de Mano, né, afastado. Então, eu gostaria de destacar esses 3 pontos para começar a minha intervenção. Obviamente tem mais coisa aqui, mas eu acho que foram declarações importantes que eu gostaria de destacar inicialmente. Uma das coisas que ele falou, que era a questão do baque que tomou no orçamento, né, por conta da pandemia, e ele até ficou com a promessa de, no próximo triênio, como a gente falou agora há pouco, separar 1% do orçamento para o DAD, por exemplo. Mas quando ele faz esse tipo de promessa, tem que estar alicerçado numa gestão do clube que tem que ser, de fato, muito prudente, né? Queria saber de Vicente como é que a gente vai poder ajudar o clube nessa gestão, além do que Marcelo falou, por favor. Não, eu achei assim, bem interessante essa promessa dele. Foi uma coisa espontânea, né? A gente não o provocou nesse sentido. Eu acho que é o futuro mesmo. Ele fez o raciocínio lógico dele é perfeito. Se a gente não consegue competir com os clubes de maior poder aquisitivo, no sentido de contratar, adquirir os direitos econômicos dos grandes jogadores, eu acho que a gente tem que investir muito mesmo, investir pesado nesse trabalho de scouting, né, de descoberta de novos talentos. Eu acho que o Bahia tem que voltar a ser referência no Nordeste
em relação a buscar esses jovens talentos que estão espalhados por aí. A gente tem um histórico aí de grandes jogadores baianos, né, seja do interior da Bahia ou até mesmo de Salvador. Consigo lembrar aqui de Edilson, Lee Edson e vários outros que passaram largo aqui, né, aos nossos olhos e foram desabrocharam seus talentos do futebol no sul do país. Então, assim, eu acho que esse é um caminho importante, talvez o único para a gente conseguir igualar do ponto de vista técnico, né, com esses grandes clubes. Eu acho que o Dade do Bahia já sofreu nesses 3 anos um ganho, um aumento de importância e de estrutura. Ele chegou a comparar na live com o do Flamengo, né? Eu acho que, assim, seria difícil estabelecer parâmetros com um clube que tem um orçamento, hoje eu acho que de 6 ou 7 vezes o nosso, né? Mas, sim, eu acho fundamental essa promessa dele. Não sei... Assim, você me permite uma parte? Você me permite? Claro. Só para contextualizar, ele falou que a proposta para o próximo triênio é colocar 1% do orçamento, para a gente traduzir isso para quem acompanhou a live. 1% do orçamento no ano de 2020, com a pandemia, seria mais ou menos 1,5 milhão, só para o departamento de scout. Isso daria mais ou menos 120, 130 mil por mês, entendeu? Eu acho que, na verdade, isso. É disso que a gente está falando, considerando o orçamento realizado 2020. Sim. São profissionais, hoje em dia, muito disputados no mercado. Eu mesmo conheci eu esqueci o nome dele agora, que ele está no Canadá. Ele recebeu uma proposta, ele trabalhava no Dade do Bahia e recebeu uma proposta para ganhar em dólar, para trabalhar no scout do time de Toronto, na MLS, né? Um time do Canadá, mas que disputa a MLS. Então, assim, são profissionais hoje em dia super disputados, existe uma exigência de qualificação, há diversos cursos, a própria CBF já faz esse curso de maneira regular. São profissionais hoje em dia que ganham aí acima de 20, 30 mil reais, os bons, né? Aqueles que são disputados pelos grandes clubes. Então, assim, eu achei uma iniciativa absolutamente importante essa sinalização dele. E vamos ver. Eu acho que é factível, é plenamente factível. Assim. Puxando essa questão do Dade aí, jogando para o futebol, o nosso PVC, Thiago, assim, entender como esse investimento no Dade, ele vai se traduzir em respaldo também, como eu perguntei a Belintânia, né, e a Vitor. Assim, a gente vai entrar com grana, que vai se converter na parte tecnológica, em equipamentos, pode aumentar o número de pessoas, como ele fez a comparação com o Flamengo, né, que tem um número muito maior, e como é que vai ser o respaldo do Dade na hora de dizer, o respaldo que a diretoria vai dar ao Dade na hora que o Dade falar, tem que trazer esse cara, sem ter tantos filtros. Ele até explicou. E por que isso? Porque a gente vê muita reclamação de torcedores assim, porque o Bahia não vai buscar jogador no futebol sul-americano, tem outro jogador no interior do estado, etc. Como é que você enxerga esse, Thiago, que pode potencializar o Dade para a gente conseguir mais sucesso? Porque ele falou de alguns jogadores, Flávio, falou de Arthurzinho, falou de Zé Rafael. Como é que a gente pode garimpar, ter mais sucesso, um melhor aproveitamento na hora de trazer jogadores que venham para cá com custo menor e tragam não só retorno financeiro, como ele falou, a questão do Sevilha, mas principalmente retorno em campo, que é tão importante quanto. É isso. O Dade, ele é fundamental para o Bahia, assim, sob todos os aspectos, né? Como o próprio Belintani falou, a gente precisa do Dade, tanto para o Dade sugerir, quanto para, eventualmente, o Dade vetar uma sugestão de um treinador que venha, ou até de concordar ou discordar, porque é difícil a gente imaginar, eu olho assim, se a gente for pensar qual jogador tecnicamente o melhor que o Bahia teve nos últimos anos aí, eu acho que vai ser um consenso que seria Talisca, né? Então, dá para imaginar o Bahia contratando um Talisca? Acredito que não, né? Então, assim, para o Bahia competir com esses times de orçamento maior, sem dúvida que passa por essa captação. E a captação, quanto mais jovem, melhor. Quanto mais jovem, melhor, né? Porque aí você vai pegar aquele jogador de 15 anos, 16, 17, através desses scouts que você falou bem aí, que a gente vê até clubes com muito dinheiro
não se engane, assim, eles também fazem pesado esse trabalho de scout, de captação, competições de base, de seleções, de clubes. Hoje em dia a gente vê aí, todo jogo do Bahia sub-17, sub-20 passa nesse Maicujo, né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente vê, esses clubes, os pequenos, os grandes, eles têm profissionais só para isso. Então, eu não tenho dúvida que a gente precisa do DAD, qualificar o DAD com mais pessoas, dar mais poderes, né? Porque não basta ter mais gente, dar mais poderes mesmo ao DAD para ele indicar pessoas, vetar contratações. Eu não tenho dúvida que o crescimento do Bahia dentro de campo e financeiro passa por esse fortalecimento do DAD e do setor de scout mesmo. Marcelo, com relação à questão do futebol, nisso que a gente Luciano, tenta fazer você me permite um comentário? Claro, meu velho, fica à vontade. Uma coisa assim que me chamou bastante atenção nessa live de hoje foi o aspecto anímico de Guilherme. Assim, achei ele muito empolgado, com uma energia, né, para agora essa reta final de campanha. Achei ele animado, falando espontaneamente de novos projetos. De assim, chamar a nossa atenção, como ele se entende com o Vitor Ferraz, como eles fazem essa dupla aí, essa dupla dinâmica, né? Eles se entendem ali quase que no olhar. Quando um responde, outro sabe como é que vai responder, o tema que um quer responder, o outro vai. Eles se entendem ali pelo olhar. Então, assim, me chamou bastante a atenção o quanto o Guilherme estava empolgado, né? A live inteira, discutindo e falando dos novos projetos e animado, né? Com essa futura missão. Com certeza ele vai continuar nos próximos 3 anos. Me chamou muita atenção, até porque nos últimos 2, 3 meses, a gente acompanhou, ele teve momentos, teve uma fase que ele demonstrava um certo cansaço, que ele estava ali meio, né, durante aquela crise que houve no futebol, e agora a gente tá novamente vendo aquela energia nele, aquela disposição e falando das coisas com brilho no olhar. Me chamou bastante a atenção isso. É verdade. E, Marcelo, a gente falou agora do futebol e do DAD, que o Thiago comentou, o que a gente pode fazer para tentar ter um aproveitamento melhor na hora de trazer jogadores e que isso reflita de fato no resultado em campo. Só que as coisas do resultado em campo, além da gestão que a gente, como a Convergência, a gente apontou já no manifesto, que é a questão da descentralização, mas tem outra coisa que sofre muito ataque quando o resultado em campo não vem, que é o núcleo de ações afirmativas, que é um ponto que a Convergência Tricolor defende de forma veemente, como algo que seja algo institucionalizado dentro do clube. Queria saber como a gente ainda mais pode fortalecer isso e o nosso trabalho para poder fortalecer isso dentro do Conselho e na consciência dos demais torcedores, como, assim, a importância das ações afirmativas correrem em paralelo com as coisas no futebol, a importância delas, e que, de fato, os resultados em campo não, de forma nenhuma, tem relação com o fato de o Bahia trabalhar em outra frente no fortalecimento da sua imagem institucional com as ações afirmativas. Se eu podia explicar para as pessoas que estão assistindo aí como é que a gente da Convergência pode fortalecer ainda mais o núcleo de ações afirmativas, por favor. Não, excelente isso, né? Porque se a gente olhar a reconstrução do Bahia desde 2013, a gente passou por um processo, uma evolução, e culmina, na verdade, com a eleição de Guilherme e Vitor, onde a gente que eu digo, a Convergência encontrou um ambiente político favorável a uma implementação. Então, primeiro, o compromisso não só de seguir adotando uma política nacional, né, de pensar integrar essa diversidade da torcida nos órgãos do clube, e aí órgão deliberativo, o próprio Guilherme citou, né, que na própria diretoria executiva que a gente tenha, que contemple essa diversidade. Então, assim, essa diretoria, ela tem esse mérito, e eu, inclusive, escrevi isso outro dia, justamente sobre isso, porque, na verdade, ela não só adota a política, como ela implementa. Então, a gente tem um compromisso agora de tornar isso uma política permanente, institucional. E, olha, bermuda e camiseta, existem várias formas. Por exemplo, bermuda e camiseta que integrar torcedores que eventualmente não tenham condição de arquibancada, mas é importante, a gente cresceu na arquibancada abraçando pessoas de todas as classes, de todos os gêneros. Ninguém olhava para o torcedor do Bahia do lado antes de dar um abraço e comemorar um gol.
O Bahia na verdade, cresceu. Quem é torcedor de Fonte Nova e de estádio, e o torcedor do é torcedor de estádio, né? Diferente, eu moro em Brasília, então aqui a gente tem muito torcedor do Centro-Sul, que é torcedor de sofá, né? Que os caras só acompanham pela televisão. Mas a gente vive o Bahia. A minha formação humana passa pela minha experiência de ir para estádio, de vivenciar isso com a torcida do Bahia. Então, é muito importante, entendeu? Seguir pensando, debatendo. São formas, por exemplo, quando você coloca um plano de sócio mais barato para uma camada social que precisa ir ao estádio, você precisa saber se aquilo ali vai ser compartilhado entre todos os sócios de acesso garantido, ou se vai ser o clube que vai financiar, se a Arena. Isso é parte da negociação que a diretoria executiva faz com a Arena Fonte Nova. E Guilherme não falou hoje na nossa live, mas eu assisti uma live que ele deu ontem e ele falou sobre a renegociação, a futura negociação da Arena, e ele sinaliza que vai ser, caso seja eleito, uma negociação nada do ponto de vista da modelação do sócio garantido. É isso aí. Na verdade, o contrato da Arena passa justamente por mais flexibilidade da diretoria poder opinar mais, interferir mais e trazer todo o segmento, todo o tecido social do Bahia para dentro do estádio, para dentro dos órgãos do clube. É isso. Eu queria, Luciano, só deixar um ponto, de repente, até para Vicente comentar, ou Thiago, ou até você mesmo, me surpreendeu a declaração dele, eu não tinha ouvido isso em outra live dele, que a venda do Fazendão, eventualmente, vai ser para pagamento da dívida trabalhista, entendeu? E para quem não sabe, a dívida trabalhista, que é aquela da era pré-democracia, antes de 2013, a dívida trabalhista do Bahia, o Bahia chegava a pagar, antes da pandemia, mais ou menos R$600 mil mês. A gente está falando de um grande jogador do futebol brasileiro, somente de dívida de antes de 2013. Então, assim, ele fala que tem a intenção de, eventualmente, utilizar esse valor do Fazendão para quitar a dívida do trabalhista, que é que paga a maior taxa de juros, né? Então, achei bem interessante isso também, queria lembrar aqui para, eventualmente, ter um debate. Vicente, a gente está se aproximando bastante da data das eleições, e não só no Bahia está ocorrendo eleições para presidente do clube, mas já está ocorrendo em outros clubes da Série A também. Em alguns clubes que as eleições já aconteceram, a gente viu uma série de episódios que a gente poderia chamar de cenas lamentáveis. Mas, além disso, a gente consegue ver, através das matérias e dos jornalistas que cobrem os clubes, uma relação muito pequena entre o número de torcedores que esses clubes têm e o número de pessoas que participam votando na vida política do clube. Há menos de 10 anos, a nossa democracia, de fato, ela é bem recente, a gente conseguiu dar um salto nessa participação. Queria saber como você, participante da chapa da Convergência Tricolor, enxerga o nosso potencial, como é que está a nossa democracia hoje e como é que a Convergência vai fazer para fortalecer ainda mais esse processo nosso, que é considerado um dos mais democráticos do Brasil, da Série A, para a gente fechar um núcleozinho aqui, para não se envolver com outros por enquanto. Não, com certeza, Luciano. Você lembrou bem, chama muito a nossa atenção. A gente está acompanhando agora diversos processos eleitorais dos clubes, e a maior parte deles são colégios eleitorais restritos, né? O Corinthians, eles votam em chapas para o conselho, e esse conselho elege o presidente. Parece que no São Paulo é assim também. No Inter já é uma coisa um pouco mais plural, mas assim, democracia direta, um torcedor, um voto, hoje, dos grandes clubes de futebol do Brasil, acho que só o Bahia. E isso nos orgulha muito, né? Nós todos que participamos de alguma maneira em todo esse processo aí de democratização, da construção da democracia do clube, eu acho que isso nos enche de orgulho, né? E nos dá mais energia ainda para continuar trabalhando. Uma coisa também que chamou a atenção na live, acho que foi sobre a manifestação exatamente da venda do Fazendão, foi o próprio Guilherme, de maneira espontânea, reconhecer esse trabalho, essa parceria que hoje se exige, né, com o Conselho Deliberativo, que não seja apenas um órgão consultivo ou meramente burocrático, mas que participe conjuntamente, né, dessa tomada de decisão, que não apenas seja uma chancela burocrática, né, desses atos de gestão.
mas que também participe, não debatendo, né, essas questões, influenciando diretamente. Eu lembro que houve a sessão, né, de discussão, a sessão do Conselho que discutiu essa venda do Fazendão, e ele franqueou o debate para todo mundo, para falar, para expor. Ele explicou por que essa opção que Marcelo comentou agora, essa opção de pagar dívida com o dinheiro do Fazendão, em vez de reinvestir em infraestrutura, ou enfim, o CT já está praticamente montado, né? E essa opção faz todo sentido dentro da lógica financeira do clube, de tentar quitar essa dívida, que é uma dívida que vai rolando, né? E faz todo sentido, ele explicou bem na sessão, todos entenderam. E, enfim, eu acho que essa demonstração dele, de maneira muito espontânea, de que vai trabalhar junto com o Conselho, junto com a... Queria terminar, fazer uma última pergunta aqui, que a gente já está com um aviso aqui, a questão do tempo, para falar com o Thiago, com a questão do futebol mesmo. Dadas as ações que Guilherme falou agora, na questão que a gente propôs mesmo numa nota lá de agosto ainda, quando a gente falou da descentralização, da formação de quadros próprios, com essas modificações, Thiago, depois de implantado isso, o que é que você acha que nós, da Chapa, podemos contribuir ainda no Conselho, contribuir com a direção, para outros pontos que ainda a gente pode melhorar? Thiago? Vocês estão me ouvindo? Acho que Thiago... Acho que a conexão dele... Eu estou te ouvindo. Acho que a conexão dele... Bom, eu acho que a conexão de Thiago caiu, então... A gente vai... Você quer falar no lugar dele, Marcelo? Assim, na verdade, em relação à reformulação do futebol, o que é importante nisso? Quando o Guilherme fala de horizontalizar a gestão ali no futebol, é justamente o quê? Colocar mais pessoas para, na hora da tomada de decisão, contrata, não contrata, integra na base, não integra, ele vai ouvir mais gente. Na prática, o que ele está dizendo é, eu vou ouvir mais gente para tomar decisão. O de erro diminui. O que a gente falava em relação ao futebol, você não pode depender de uma pessoa, obviamente que não é uma pessoa no futebol, lógico que o Bahia tem uma estrutura, mas o que ele está falando é da gente ter uma estrutura realmente do ponto de vista do organograma, né, de ter gerente, a pessoa que pensa a integração de base, futebol profissional, gestão de elenco, que a gente não fala muito, mas gestão de elenco, como é que você administra aí relacionamento de jogador, tudo isso no dia a dia, entendeu? Então, são muitos temas que o futebol traz, e você tendo essa estrutura, como ele chama, horizontal, a gente entende, a gente se sente contemplado com esse encaminhamento, porque a gente acha que vai ter êxito, entendeu? Pelo menos no médio e no longo prazo, a gente pode acreditar nisso. Tá bom, Marcelo. Muito obrigado. Valeu também, Vicente. Agradecer a Thiago, ele não está aqui agora, mas agradecer pela participação também. A gente vai começar a se despedir. Caiu. Agradecendo mais ainda. Acho que ele está voltando aí, olha aí. Bom, agradecer agora a Thiago, fazer a missa de conexão presente. Agradecer a Thiago, a Marcelo, a Vicente. Agradecer a todo mundo do grupo da Convergência, no esforço incrível que a gente fez para realizar essa live. Agradecer a todo mundo mesmo, eu realmente me sinto orgulhoso de fazer parte do grupo. Agradecer principalmente a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E, assim, as propostas da gente, elas não se encerram na live. Se vocês têm qualquer dúvida, pode procurar um de nós nas redes sociais. Você pode procurar o perfil da Convergência Tricolor nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no Twitter. E aí você pode conhecer mais as propostas do nosso código, ao que a gente se propõe, quais são os nossos pilares. Então, assim, você pode conversar com a gente. Tem o número de WhatsApp também, você pode conversar com a gente a qualquer momento, tirar dúvidas. E
eu gostaria de terminar aqui dando a garantia de que o trabalho da Convergência dentro do Conselho, na medida em que for contemplado o percentual no dia da eleição, é de um fortalecimento do Bahia, em todas as vertentes, seja no núcleo de ações afirmativas, seja na gestão financeira, na gestão do clube, e principalmente no futebol. Nossa democracia é jovem, tem amadurecido, a gente precisa fortalecê-la para a gente colher os frutos. E eu gostaria de desejar aqui uma boa noite a todos, e bora Convergência, 131, dia 12, e bora Bahia. Boa noite, pessoal. Boa noite. 131 na cabeça, dia 12. Um abraço a todos. Boa noite. Bora. Bora. 131.